Olá, tudo bem? Vamos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre um assunto bastante atual, que é a prática do jejum intermitente e seus diversos benefícios. E logo de início, né, podemos entender essa nova abordagem alimentar, que é o jejum intermitente, como justamente uma prática que envolve períodos de jejum intercalados com períodos de alimentação. E existem diversos benefícios associados a essa prática. E nesse vídeo vou compartilhar com vocês alguns desses benefícios. O primeiro que eu trouxe aqui envolve a regulação dos níveis de colesterol, uma vez que essa abordagem alimentar ajuda a regular os níveis de colesterol e triglicerídeos, né, que são as gorduras no sangue. Relembrando, né, que em vídeos anteriores eu já expliquei que, embora sejam classes de lipídios, colesterol não é gordura, né, e sim um ácido lipídico de função estrutural e regulatória do ponto de vista do fluxo das membranas plasmáticas. E os triglicerídeos são a que corresponde, né, à classe de gorduras dentro ali dos lipídios. Ainda sobre a questão da regulação dos níveis de colesterol e relacionados à prática do jejum intermitente, isso ocorre porque a dieta antes e após o jejum deve ser pobre, né, em açúcar e gordura, além de ser rica em fibras, favorecendo a diminuição da ingestão e absorção de gordura, né? Quem é meu aluno, em algum momento eu já devo ter explicado a importância das fibras alimentares, principalmente ali para a regulação e funcionamento intestinal, né? Uma vez que, embora elas não sejam digeridas e absorvidas, as mesmas são fundamentais para, entre os diversos benefícios ali intestinais, diminuir a ingestão e absorção da gordura pelo nosso corpo. Um outro benefício diz respeito a ajudar o processo de emagrecimento, uma vez que o jejum estimula o organismo a usar as reservas de açúcar e as células de gordura como fonte de energia. Quando falo aqui em células de gordura, na verdade são os adipócitos, né? Que são aquelas células anucleadas com uma grande capacidade elástica que armazenam gorduras no nosso corpo. Ainda sobre o processo de emagrecimento, pelo menos 16 horas sem comer reduz os níveis de insulina no sangue, né, contribuindo assim para a perda de peso, porque justamente a insulina ele é uma proteína hormonal, como já expliquei anteriormente em outros vídeos, que sinaliza para a retirada da glicose em excesso do sangue, né, para os tecidos, mas também sinaliza para o armazenamento de gordura, gerando ali um efeito anticetogênico. Um outro benefício que eu trouxe aqui é a capacidade de aumentar o metabolismo, uma vez que o jejum controlado reduz a ingestão de calorias, o que diminui os níveis de glicose e insulina no sangue. Mais uma vez, né? Você reduz a glicose, consequentemente você não dispara a insulina. Uma vez que a insulina não esteja disparada, ela não faz nenhuma das duas sinalizações, e nesse caso aqui a segunda, que é a que envolve a rota anticetogênica. Corpos cetônicos são derivados da quebra da gordura. E todo evento que estimula a manutenção da gordura e a não geração de corpos cetônicos em processos oxidativos são vias anticetogênicas. Então, a insulina ser anticetogênica significa que ela não estimula a quebra da gordura. Pelo contrário, ela estimula o acúmulo da gordura, então promovendo, né, fazendo com que a pessoa engorde. Você manter os níveis baixos de glicose pelo jejum intermitente, você não ativa insulina. Sem a insulina ativada, aí você inibe essa rota anticetogênica, e em vez de tocar a gordura,
passa a queimar a gordura e isso favorece o emagrecimento e também o próprio metabolismo. Isso obriga o corpo a usar células que armazenam gorduras, os adipócitos, como mencionei antes, aumentando assim o metabolismo do nosso corpo. Um outro benefício é a prevenção da pressão alta, né, a hipertensão, uma vez que o jejum intermitente favorece o emagrecimento, melhorando o sistema renina, angiotensina, aldosterona, que é uma das vias de regulação da hipertensão ou pressão alta do nosso corpo. Tá? Assim como favorece também a outra via, que é a via neural, né? Que envolve ali a ação do sistema nervoso simpático, impactando positivamente na pressão arterial. Então, no que diz respeito ao jejum intermitente ajudar a prevenir a pressão alta, é porque, de certa forma, estimula os dois mecanismos neuroendócrino. O neuro envolve aqui o sistema nervoso simpático e o endócrino envolve a via, que eu mencionei há pouco, né? Renina, angiotensina, aldosterona. Um outro benefício é que ajuda a prevenir, né, a diabetes, principalmente o tipo 2, né? Uma vez que o jejum intermitente está associado a um baixo consumo de açúcar. O jejum intermitente equilibra os níveis de glicose também e, consequentemente, insulina no sangue, prevenindo a resistência à insulina e ao diabetes. E, por fim, o jejum intermitente também pode reduzir a resistência insulínica, que eu posso explicar melhor em outro vídeo, melhorar a saúde cardiovascular, proteger contra doenças neurodegenerativas e contribuir para a longevidade saudável. Tá? Mas lembre-se de que é importante fazer um jejum intermitente com orientação profissional, especialmente se você tiver alguma condição de saúde específica. Tá? E para finalizar, lembrar mais uma vez que nós precisamos respirar e precisamos nos alimentar, mas toda vez que nós respiramos e toda vez que nós nos alimentamos, nós aceleramos o nosso processo de envelhecimento. Por quê? Tanto o oxigênio na respiração quanto os alimentos orgânicos ingeridos na nossa alimentação vão se encontrar em uma mesma rota oxidativa chamada de respiração celular, que vai provocar a quebra e a liberação de moléculas orgânicas, reagindo com o oxigênio e liberando os radicais livres, que podem, em desequilíbrio, gerar o estresse oxidativo, que acelera o envelhecimento do corpo e também aumenta o risco ali de doenças crônico-degenerativas importantes, como câncer, doenças autoimunes, doenças neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, né? E outros processos como diabetes, pressão alta e outros mais. Então, assim, quando souber de alguém, quando você diz a alguém que vai fazer o jejum intermitente ou não, que não pode ficar muito tempo sem se alimentar, né? Bioquimicamente você está dizendo a ela, mesmo sem querer, que ela não pode ficar sem envelhecer, né? Ou quando você diz a alguém que tem que se alimentar a cada 3 horas, 2 horas, como se aquilo fosse uma verdade absoluta, mesmo sem querer, bioquimicamente você está dizendo a ela que ela tem que se envelhecer e aumentar os seus riscos de desenvolver doenças crônico-degenerativas. Tá? Portanto, lembre-se, precisamos respirar, precisamos nos alimentar, mas o excesso, né, pode favorecer aos processos oxidativos que vão acelerar o envelhecimento e também o risco de doenças crônico-degenerativas. Né? Então, portanto, mesmo que você não pratique o jejum intermitente, mas respeite o direito que outras pessoas que praticam têm, né, de optar por não envelhecer tão rápido e por optar em diminuir o risco de ter um câncer, ou de ter um diabetes, ou de ter uma hipertensão, labirintite e outras doenças autoimunes, Alzheimer, Parkinson e outras doenças crônico-degenerativas. Tá? Sem falar também que devemos ter muito cuidado para, ao criticar o jejum intermitente e defender a alimentação em curto espaço de tempo, ali a cada 3 horas, de você não estar se vindo ali para gerar ganhos econômicos, né? A indústria farmacêutica, a indústria alimentícia e também a indústria do entretenimento, que te prende ali em frente a uma tela, uma rede social e que não quer que o mesmo se exercite. Tá? Então, era isso. Obrigado pela presença. Fiquem à vontade para curtir ou compartilhar esse vídeo e permaneçam aqui no canal para continuar recebendo mais vídeos
como esse sobre saúde. Até mais.